Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos juntos, como eu sempre digo, em pensamento e em corações. Estamos aqui reunidos para aproveitarmos, momentos de aprendizado, momentos de grandes reflexões. E nesta noite nós teremos a nossa companheira Graziela Hipólito, amiga lá do Grupo Espírita Lar Meimei, lá de Valença, e que ela vai trazer um assunto muito importante da gente conhecer,
da gente entender, que são relacionamentos com os espíritos, que é do Livro dos Espíritos, da segunda parte, capítulo 6. Então, nós vamos aproveitar essa noite para mais aprendizado. Então, antes, vamos trazer aqui a mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, para começar a nossa harmonização. É a lição 7.1. Para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho, disse Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda a sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, como sempre, envolvidos pelas essas mensagens trazidas pela espiritualidade, convido a todos, para que unamos nossos pensamentos junto a Jesus neste momento. Querido Mestre, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, junto a toda essa espiritualidade de luz que nos cerca, que nos envolve a cada lar neste momento, não só a nós, como a todo o nosso querido planeta Terra. Envolva-nos, Senhor, para que a Tua paz possa tocar os nossos corações, que possamos senti-lo, Mestre, e realmente entender o que precisamos fazer na nossa caminhada. Envolva a cada um de nós na noite de hoje e que as palavras de nossa querida irmã Graziela possam envolver nossos corações, possam realmente tocar com a sua simplicidade, tocar os nossos corações. Esteja conosco, Senhor. Intua-nos na nossa caminhada e que possamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Que assim seja. Então vamos ao nosso estudo. Olá, queridos amigos. Eu sou a Graziela, de Valença. Sou trabalhadora do Grupo Espírita Lar Meimei. Para quem não conhece, além de todo o trabalho doutrinário que a gente faz, a gente também tem um projeto social, onde nós atendemos crianças. E esse ano nós estávamos com 50 crianças, mas já atendemos até mais de 100. E graças à ajuda e à colaboração de tantos amigos queridos, a gente está construindo o nosso Educandário Espírita, que foi um sonho, do nosso querido amigo Rogério Forte, que desencarnou no ano passado, ele que tocou esse projeto há 36 anos, e o sonho dele era construir um educandário, e a gente iniciou, graças aos espíritas, amigos e moradores da nossa cidade também.
Então, são todos convidados um dia para vir aqui em Valença, conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa casa. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço a Emília pelo convite, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? E os ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa. Bom, queridos amigos, então nós vamos hoje falar um pouquinho, eu escolhi, aproveitando esse período que nós estamos mais em casa, e muitas das vezes tem aquele tempinho que antes a gente não tinha, e a gente tinha que aproveitar muito para estudar as obras básicas, né? Essa base da doutrina ela é maravilhosa e a gente precisa estar cada vez mais estudando, correndo atrás, porque nós temos informações preciosas, né? Então, eu geralmente falo muito sobre Jesus, sobre as suas parábolas, sobre as pessoas com que Jesus conviveu. Esse é a minha área de interesse, mas eu já não vou falar do Evangelho de Jesus, mas escolhi falar dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Então nós escolhemos falar hoje do capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde nós vamos falar sobre as relações do além-túmulo. Bom, então, como aqui no plano carnal, né, na nossa sociedade, existem leis que regem o nosso convívio, e se a gente seguir essas leis, a gente vai ter uma vida mais assertiva, uma vida mais correta, uma vida em mais harmonia. No plano espiritual também existem leis que são muito sérias, que são muito rígidas, que regem o relacionamento entre os espíritos. Então é justamente nesse capítulo 6 da segunda parte que Kardec vem trazer para nós como funciona esse relacionamento entre os espíritos. E a gente se pergunta assim, mas para que eu preciso saber sobre o relacionamento entre os espíritos? Eu estou aqui encarnada, né? Para que eu preciso saber como que funciona, como os espíritos se relacionam? Porque a gente sabe que daqui a pouco vai chegar a nossa hora de retornar, né, para o plano espiritual, para a verdadeira vida. E como Emmanuel nos diz, a Terra é uma plataforma de embarque e de desembarque. A todo momento estão embarcando espíritos na Terra, ao mesmo tempo que estão desembarcando, voltando à pátria espiritual. E é muito importante a gente entender como que funciona esse relacionamento no plano espiritual, porque quando a gente fizer essa viagem de volta, né, a gente não ficar perdido, a gente entender como funcionam as leis, a gente poder estar mais amparado, né, não se sentir tão perdido. E é como se a gente fosse fazer uma viagem para um outro país. Quando a gente se prepara para essa viagem, quando a gente entende um pouco o idioma que é falado lá, se a gente começa a pesquisar um pouco mais os pontos turísticos, a gente vai chegar nesse país e a gente não vai ficar tão perdido. Agora, se a gente não se prepara, se a gente não fala a língua, se a gente não conhece nada, a gente vai chegar lá e vai ficar completamente perdido. Por isso a importância da gente entender como que funciona o relacionamento entre os espíritos, né? Então, Kardec vai iniciar aqui na questão 274. E aí Kardec pergunta assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Então, o que Kardec está perguntando? Existe alguma hierarquia de poder entre os espíritos? E aí a gente vai entender que aqueles espíritos que já alcançaram um pouco mais, que já aprenderam um pouco mais, que já desenvolveram o seu lado moral um pouco mais, esses espíritos exercem sobre os espíritos inferiores uma ascendência moral irresistível. É assim que os espíritos nos falam, ó. Então eles falam aqui que existe uma hierarquia muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado.
a autoridade que eles exercem por uma ascendência moral irresistível. E aí eu falei, eu preciso entender melhor o que é essa autoridade moral irresistível, né? E o que os espíritos querem nos dizer? Que toda vez que nós estamos de frente, né, na frente de algo que é muito maior do que nós diminuímos. Mas como assim? Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Se a gente pensar no Sol, o Sol é uma estrela maravilhosa que é muito maior do que a gente, né? Tem um poder, uma energia muito maior do que a nossa. E vocês já repararam que quando a gente então está diante do Sol, né, nessas tardes lindas que tem feito, quando a gente olha para o Sol, qual que é a nossa primeira reação? A gente encarar o Sol, a primeira coisa que a gente faz, a gente não consegue, porque a grandeza, a luz, a energia é tão grande que a primeira coisa que a gente faz é fechar o olho e abaixar a cabeça. Porque a gente não consegue encarar o Sol. E quando a gente faz esse movimento, é como se a gente reverenciasse aquela força, né? É aquela posição de reverência. Por quê? Porque o Sol é muito maior do que a gente. E a gente, diante do Sol, a gente se torna pequeno. Não é assim? Então é isso que os espíritos querem dizer, dessa ascendência muito maior. E quando ele fala em ascendência moral, quando eu li essa questão, me veio à cabeça, imediatamente, aquele diálogo que está no livro há 2000 anos, que é aquele diálogo entre o senador Públio Lentulus e Jesus. Nessa passagem, nós vamos ver um exemplo claro da ascendência moral irresistível. E aí eu queria trazer um pouquinho essa passagem. Tenho certeza que é um livro que a maioria, né, que está me ouvindo aqui já leu. É uma obra, é um clássico dentro da doutrina espírita, né? Mas é importante a gente rever isso, rever essa parte, rever esse diálogo, porque nos traz muitas informações e ali nós vamos entender essa ascendência moral irresistível. Então, como tem pessoas que já leram há muito tempo, só para eu localizar onde está essa parte desse diálogo, esse diálogo se dá quando o senador, ele estava com a sua filha muito doente e a medicina da época já tinha descartado todas as possibilidades de cura para sua filha. Então, ela já estava desenganada pela ciência. Então, o senador, né, que já tinha ouvido falar de Jesus, das suas curas, dos seus milagres, então ele vê em Jesus uma alternativa para sua filha. Então ele procura Jesus. Só que ele pede para encontrar Jesus de madrugada e num lugar escondido. Por que de madrugada e num lugar escondido? Porque pegaria muito mal para um senador, né, um homem importante, se encontrar com um simples carpinteiro. Então ele pede para ser às escondidas. E aí eu vou ler um pouquinho esse trecho e a gente vai comentando sobre essa passagem. Então diz assim no livro há 2000 anos. Apoiando-se em um banco de pedra formado perto do lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente-se um êxtase profundo. E aqui a gente já para. Percebam que era um homem poderoso, um homem envolvido com as coisas da matéria. Naquele momento, ele eleva o seu pensamento ao mais alto grau do espírito e entra em êxtase profundo. Aqui a gente já percebe que Jesus ainda não havia chegado ao local. Mas Jesus não precisa estar no local, mas ele já transforma toda a psicosfera, todo o ambiente. E as pessoas já começam a sentir aquela paz, né? Aquele sentimento diferente, eleva os seus pensamentos. É aquele magnetismo de Jesus que já atrai a gente. Então, Públio, aquele homem altamente materialista, naquele momento sente algo diferente. Ele eleva o pensamento e ele entra em êxtase profundo. E continua.
E nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproximava. E ele pergunta: quem está aí? Diante do olhar confuso de Públio, vemos a imagem inconfundível e única. Então aqui, Emmanuel vai começar a descrever Jesus. Olha o que ele diz. Então, diante do olhar confuso de Públio, vemos a imagem inconfundível e única. Um homem, ainda moço, que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Seus cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado. Um sorriso inconfundível revelava ao mesmo tempo bondade e energia. Produziam sua figura majestosa um encanto inexplicável. Senador, por que me procuras? É interessante, né, que Jesus sempre pergunta o que ele espera, né, o que as pessoas esperam dele. Ele que tinha clara evidência do céu, ele que conhecia a fundo a cada criatura, mas mesmo assim ele perguntava, né? Então ele pergunta: senador, por que me procuras? Públio não teve a dificuldade de entender e identificar a criatura impressionante que está à sua frente. No seu coração misturava-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais havia invadido sua alma. Lágrimas ardentes caíam dos seus olhos, que raramente havia chorado. Perceba, gente, olha como Públio foi envolvido pelaquele magnetismo de Jesus. E ele diz que no seu coração misturava-se ondas de sentimentos que ele jamais havia sentido. Emoções que jamais haviam invadido a tua alma. E lágrimas ardentes caíam dos seus olhos, que raramente haviam chorado. E olha o que vai dizer agora. E uma força misteriosa faz Públio se ajoelhar. E uma força misteriosa faz Públio se ajoelhar. Isso é ascendência moral irresistível. Quando você está diante de algo muito maior que você se sente pequeno, você quer se ajoelhar diante daquela criatura. Foi o que o senador autoritário, arrogante, orgulhoso, diante daquele simples carpinteiro, uma força irresistível faz com que ele se ajoelhe. Então essa é a ascendência moral irresistível. E continua, né? Então uma força misteriosa faz Públio se ajoelhar na relva úmida da margem do lago. O senador deseja falar, mas o seu peito está sufocado. Então aquele homem acostumado com a oratória, conversava com o imperador romano, naquele momento não conseguia falar. Ele desejava falar, mas o seu peito estava sufocado. Então, em um gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele e põe carinhosamente sua mão direita sobre a cabeça, exclamando com linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente. Jesus, com seu amor, com seu carinho, né? Então coloca a mão na cabeça de Públio e fala numa linguagem maravilhosa, palavras de espírito para espírito, de coração para coração. E Jesus diz: fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia. Lembra que o Públio procurou Jesus de madrugada e escondido de todos? Então Jesus dá aquela chamadinha de atenção em Públio e diz: fora melhor que me procurasse publicamente e não escondido e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida
a lição sublime da fé e da humildade. Olha o que Jesus diz para ele. Você tinha que ter me procurado no meio de todo mundo, durante o dia, para que você possa, Públio, aprender de uma só vez e para toda a sua vida a lição da fé e da humildade. E Jesus diz: não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu. Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso. Venho atender ao pedido de uma alma desesperada, mas que ainda possui rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento, ainda carregado de egoísmo humano, que irá salvar a sua filha leprosa e desacreditada pela ciência, mas sim a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina e basta um raio de energia poderosa de Deus para que se destrua todos os monumentos das vaidades mundanas. Uma emoção enorme invade o coração do senador. Uma emoção invade o coração do senador e ele acha que está sonhando. Públio começa a imaginar que ele está sonhando. E Jesus diz: não, meu amigo, você não está sonhando. Depois de longos anos de desvio ao bom caminho, encontra hoje a chance de regenerar toda a sua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou daqui a milênios. Olha o que Jesus diz: você não está sonhando, não. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, tem hoje, Públio, a chance de regenerar toda a tua vida. Basta você querer aproveitar agora ou daqui a milênios. Olha o convite que Jesus faz a Públio. Vem, Públio, comigo, vem regenerar a tua vida. Você pode fazer isso agora, mas a escolha é tua, ou agora ou daqui a milênios. E o que o Públio faz? Escolhe daqui a milênios. E esse convite é feito diariamente para nós. Esse convite é feito diariamente para nós. Nós temos a chance de escolher ou seguir Jesus agora ou daqui a milênios. E nós estamos num momento muito importante. E esse convite é um convite fundamental para as nossas vidas no momento em que vivemos. Que o planeta está numa transição, que está indo para o mundo de regeneração e a gente pode escolher ir junto e evoluir junto, ou ficar, ou daqui a milênios. Então, é um convite que nós temos que pensar muito, avaliar, para que a gente não faça como Públio e escolha daqui a milênios. Mas percebam que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele se prostra de joelho, ele se coloca de joelho diante de Jesus e começa a chorar. E aí então nós temos o exemplo da ascendência moral irresistível. E a gente percebe isso porque dar o exemplo de Jesus é fácil, porque Jesus é o Espírito mais perfeito que teve na Terra. Então é fácil falar de Jesus. Todos que se colocam diante de Jesus com certeza vai ter vontade de se ajoelhar, vai ter vontade de beijar os seus pés, mas a gente consegue ver exemplos também no nosso dia a dia. A gente consegue ver exemplo daquelas pessoas que têm ali aquele avô sábio, aquele avô que a gente reverencia, aquele avô que a gente gosta de sentar do lado para ouvir as suas histórias, né? Aquela sabedoria maravilhosa que só os anos de experiências trazem. Quantos, né? E a gente quer beijar a mão daquela pessoa querida. É uma ascendência moral. Nós vemos também tantas obras espíritas, aqueles espíritos muito arraigados ao sofrimento, à tristeza, em regiões de sofrimentos profundos, e que a espiritualidade já usou todos os recursos para tentar resgatar aquele espírito, amolecer aquele coração, e nada dá certo, até que a espiritualidade traz o espírito da mãe e aproxima o espírito da mãe
daquela criatura. E quando aquele espírito em sofrimento consegue perceber a força do amor daquela mãe, aquele espírito se derrama em choro, né? Amolece o seu coração e é resgatado e levado para a área de tratamento. Então esse amor, essa energia que irradia, não tem nada maior do que isso. E nós podemos ver isso no nosso dia a dia, quando nós nos colocamos diante de pessoas que têm trabalhos maravilhosos, que se dedicam ao bem, aquelas pessoas emitem uma luz tão grande, são espíritos, né, que a gente gostaria de beijar suas mãos e agradecer. Eu vivi uma experiência dessa há 2 anos atrás, quando eu estava num congresso em Uberlândia, que era o Congresso Espírita da Web Rádio Fraternidade. E o Congresso da Web Rádio Fraternidade, eles fazem uma campanha muito forte para o Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acredito que todos vocês já conhecem esse trabalho maravilhoso que já atendeu mais de 15 mil africanos nas regiões mais pobres e mais sofridas da África. E quando eu estive nesse congresso, eu tive a oportunidade de conversar com o Wagner Moura, que é o idealizador do Fraternidade Sem Fronteiras. Um homem pequenininho, magrinho, que você olha para ele, ninguém vai dar nada por ele, mas quando você se aproxima daquele homem, um homem que dedica toda a tua vida para o outro, ele saiu do mundo dele e foi diante ao sofrimento do outro, aquele homem emite uma energia tão poderosa, uma força tão grandiosa, um amor que exala no olhar dele, que a nossa vontade é chegar perto dele, beijar a sua mão e agradecer. Porque são espíritos que já estão no caminho do bem, que se dedicam integralmente ao bem. E toda vez que você faz o bem, você se eleva, você emite energias maravilhosas. Então são pessoas que nós podemos conviver, que nós conhecemos, mas que já subiram um degrau. E só de você estar diante dessas pessoas, né, elas têm uma ascendência moral irresistível. A nossa vontade é de abraçar, é de ficar perto, é de absorver um pouco daquela energia. É o que nós ouvimos falar de Chico. Quantas histórias de Chico nós ouvimos e que as pessoas falam que antes de chegar no centro espírita onde ele estava, já sentia na própria cidade aquela energia, aquela paz. E todos que se aproximavam de Chico tinham vontade de beijar as suas mãos, né, para poder recompensar aquela energia maravilhosa que aquele espírito transmitia a todos que se aproximavam dele, aquele amor, né, que muitos de nós ainda não conhecemos. Então essa é a ascendência moral irresistível. Então isso que esses espíritos superiores emitem, né? Então não importa a força, o ódio, a resistência que os espíritos trazem diante dos valores morais, né, conquistado pelo espírito superior, o espírito inferior ele se prostra, ele se coloca de joelho, né? E é triste porque no mundo de hoje, o que nós enxergamos, o que nós nos inspiramos, o que nos faz querer ser melhor. No mundo material, a gente ainda acha que o que tem mais dinheiro, o que tem mais poder, o que tem fama, é aquele que está numa posição superior, né? Mas diante daquele que já se esforçou e já conquistou as virtudes morais, nada é superior a isso. Então o nosso olhar ainda é um olhar equivocado, esse olhar material que a gente ainda traz. Então vamos na questão 275, que ele pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Olha que interessante. Então, se a pessoa aqui na Terra foi uma pessoa poderosa, isso faz alguma diferença lá no plano espiritual? E aí o que eles vão nos falar? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Então adianta eu ter poder, fama aqui na Terra? Isso vai trazer alguma coisa para mim? Eles dizem não.
E aí nós vamos lembrar também de Jesus, porque Jesus, ele exemplificou tudo, ele nos dá o exemplo de tudo, né? Porque Jesus é o governador espiritual da terra, é o espírito mais perfeito que já pisou a terra. Jesus poderia ter escolhido um berço de ouro, poderia ter nascido em qualquer família real, mas ele, grandioso, escolhe vir na residência de um simples carpinteiro e nasceu entre os animais. E isso diminuiu a grandeza de Jesus? Isso diminuiu? De jeito nenhum. Então não é o que você traz, a sua condição financeira, o lar que você nasceu, que vai fazer diferença na sua conquista moral. E aqui temos também um texto muito conhecido por todos nós, é um texto que nós já lemos e relemos e temos que ler sempre, porque é uma mensagem grandiosa, mostrando exatamente isso, que o que a gente é na Terra, nada, não faz diferença nenhuma, se não for aquilo que nós conquistarmos portas adentro do coração. A única coisa que vale é aquilo que nós construímos por dentro, não é o que construímos fora. Então é aquela fala daquela rainha, né? Nós todos conhecemos, mas eu vou ler porque encaixa exatamente nessa questão. E ela diz assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? O que eu carreguei comigo? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela nem me seguiu até o túmulo. Nem até o túmulo foi a realeza dela. Rainha, fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez aqui na terra. Então a gente corre tanto aqui na terra em busca de riqueza, de grandeza, de poder, de honra. E ela diz, eu entendi que isso tudo é estéril, que isso não faz diferença. E nós corremos aqui na terra para buscar isso, mas isso nada vale. E ela diz, para se preparar um lugar neste reino é preciso abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não vos perguntaste o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feitos e as lágrimas que enxugastes. Gente, olha que frase forte, muito forte. Ela diz que nós temos que ter abnegação, humildade, caridade, benevolência. Ninguém vai te perguntar o que foste e que posição ocupaste, mas eles vão te perguntar, e aí, que bem fizestes? E quantas lágrimas enxugastes? E aí, se a gente analisar e trazer isso para a nossa vida, imagine que a gente desencarna, de uma hora para outra, sem esperar. E que a gente chegue lá no plano espiritual e alguém pergunta para você, e aí? Qual foi o bem que você fez? E quantas lágrimas enxugastes? O que será que nós vamos responder? Será que nós já conquistamos isso? Nós estamos trabalhando para isso ou ainda estamos dormindo? Porque Emmanuel nos fala que os encarnados dormem, um sono profundo, e nós precisamos acordar, porque o bem nos espera. Tem muitos irmãos que nós precisamos enxugar as lágrimas. Então, que possamos estar sempre focados nisso, porque é isso que vai ser perguntado para cada um de nós. E ela diz, ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele.
São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não das flores. Então ela diz, para você ter o seu reino lá no plano espiritual, o caminho não é fácil. O caminho não são das flores. O caminho não tem flores. O caminho é da sarça e dos espinhos. É através da disciplina, da persistência, da resignação, de enfrentar as dificuldades, porque as pedras no caminho, elas existem, estão aí para que a gente possa enfrentá-las. E aí sim nós vamos construir o nosso pedacinho lá no reino de Deus. Então nada material, nada que a gente dá tanto valor, que a gente corre tanto atrás e a gente perde uma encarnação correndo atrás de coisas materiais, nada disso importa. E aí na questão 275A, eles perguntam, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E aí nós vamos também trazer exemplos de Jesus, sempre. E aí nós vamos nos lembrar daquele momento em que Jesus estava se despedindo dos apóstolos na última ceia, quando Jesus então percebe, naquele momento de despedida, Jesus anunciava que estava partindo, e justamente neste momento os apóstolos começam a discutir quem seria o maior deles. Jesus então dá uma lição extremamente forte aos apóstolos. Ele pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem era o maior entre eles naquele momento? Quem era o maior? Porque na lógica do evangelho, o maior é sempre aquele que se fizer menor. Então Jesus ali se coloca na condição do servo, do escravo que lava os pés dos seus apóstolos. Ele se coloca ali como servo. Então o maior é sempre aquele que se fizer menor. O maior é sempre aquele que serve mais. A lição profunda do Cristo, porque Jesus diz para ele, vós não me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu sou mestre e senhor e vos lavo os pés, vocês devem fazer o mesmo com os seus companheiros de caminhada. O mesmo é servir. Nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para ser maior do que o outro. Nós estamos para nos colocar na posição de servos. E esses serão os maiores no reino de Deus. Jesus era o maior e sempre se colocou como servo de todos. E a gente acha então que é o nosso cargo, é posição que nós ocupamos aqui que vai franquear um lugarzinho no reino dos céus. E não é. Mas sim o amor que você dispensou e a caridade. E a caridade, a gente sabe, nos diz os Espíritos que a caridade mais difícil de ser praticada é a caridade moral. E a caridade moral a gente não precisa de nada para praticá-la, não precisa de dinheiro, não precisa nada disso. Porque eu lembro que certa feita uma pessoa me procurou e disse assim, eu queria tanto ter mais dinheiro, porque se eu tivesse um pouco mais de dinheiro eu poderia fazer tanta caridade, eu poderia ajudar tantas pessoas. E eu disse para ela, mas a caridade ela não precisa de dinheiro. Você pode fazer outra caridade, você pode vir aqui ao Lar Meimei e contar história para as crianças, você pode vir aqui ajudar a gente a preparar a refeição, a merenda, você pode ir no asilo conversar com o velhinho, você pode vir ajudar nas tarefas do centro, você pode ajudar um vizinho que está em sofrimento, e você pode fazer de tantas formas. Mas as pessoas acham que caridade é só a caridade material, é a caridade que se compra com dinheiro. Que é a caridade muito importante, mas é a caridade mais fácil de se fazer. Mas nem a caridade material, que é uma caridade mais fácil, a gente está conseguindo fazer. Nem a caridade material. Porque fala assim, mas eu sou tão caridosa, eu faço tanto bem. Muitas das vezes nós fazemos, sim. E eu me recordo que
um palestrante de Volta Redonda, eu acredito que vocês conheçam, que é o Robinson. Ele esteve aqui no Lar Meimei certa feita e ele estava falando sobre caridade. E eu nunca mais esqueci a palestra do Robinson, porque aquilo me tocou profundamente. Porque ele falou, caridade é você dar ao outro aquilo que você gostaria que te desse. E ele falou assim, toda vez que nós vamos fazer uma caridade material, vocês já repararam quando você vai montar uma cesta básica para uma família carente, uma família que está necessitada naquele momento, vocês já repararam que a gente vai ao mercado? E nós compramos a mesma marca de arroz que nós usamos na nossa casa para dar para a família carente? Você compra a mesma marca de papel higiênico que você usa na sua casa para dar para a família carente? Você compra o mesmo sabão que você usa, o sabão em pó que você usa para lavar suas roupas para a família carente? Se tiver que comprar uma carne, você compra a mesma carne? Você compra as mesmas marcas? E quando ele falou aquilo tocou fundo no meu coração, porque realmente a gente vai no mercado e compra o mais barato. Ah, ele já não tem nada mesmo, então isso aqui já é lucro. Mas caridade é você dar ao outro o que você gostaria de receber. Então, se eu posso usufruir de uma marca melhor de um arroz, de um sabonete, de um sabão, por que o outro merece o inferior? Aquele de qualidade ruim. Por quê? E isso, ele fez essa palestra e um tempo depois eu viajei. Eu estava de férias. Quando a gente está de férias, né, a gente fala, trabalhei o ano inteiro, a gente se permite coisas melhores, né? Coisas que a gente não faz durante, né, o período normal. E eu saindo de um shopping nas minhas férias, tinha uma sorveteria ao lado, e era uma sorveteria que eu gosto muito. Era uma sorveteria italiana, e os sorvetes são maravilhosos, mas são sorvetes muito caros. Eu falei, tô de férias, né? Eu me permito, trabalho o ano inteiro, mereço. E entrei na sorveteria, essa sorveteria é cara. Quando eu entro na sorveteria, duas crianças entram junto, atrás de mim. E quando eu tô ali olhando os sorvetes, a criança me cutuca e fala assim, tia, eu quero sorvete. Eram duas crianças. E eu olhei para a criança e falei assim, tá bom. A tia vai comprar o sorvete dela aqui e nós vamos ali no shopping que eu vou comprar um sorvete do Bob's para vocês. Falei assim com a criança. E a criança virou para mim e falou assim, não tia, eu quero esse aqui. Quero sorvete caro. Era sorvete italiano. Quando a criança falou para mim, eu quero esse aqui, essa fala dessa palestra do Robinson me veio à mente. Eu falei, gente, por que eu posso usufruir do sorvete caro, do sorvete de boa qualidade e vou sair com essa criança pobre que poucas vezes vão poder ter a oportunidade de experimentar um sorvete desse e vou lá comprar um mais barato? Quando isso veio à minha mente, eu falei, puxa vida. Virei para as duas crianças e falei assim, você pode escolher o sorvete que vocês quiserem. Porque não é justo eu usufruir do bom e dar o ruim para eles. E aquele dia, aquilo me tocou tanto, aquilo me fez tão mal, porque apesar da gente estudar, de eu falar, eu fazia palestra festada. Eu não passei na prova. Eu fui reprovada. Por que eu queria dar o inferior para aquelas crianças? E eu falei, vocês escolhem o que vocês quiserem. Aquele dia o meu sorvete desceu ao quadrado. Aquele dia eu fui refletir, Porque a gente não pode ser assim. A gente não pode falar simplesmente, da boca para fora, faz caridade. E a gente, na hora que a gente é chamada a fazer, a gente não faz. Então a gente tem que perceber e avaliar, porque nem a caridade moral a gente está sabendo fazer. E aí vamos prosseguindo aqui nas nossas questões. E aí ele pergunta na 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo espiritual ainda tem como seu superior? E os espíritos falam, o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Então, título, gente, não pensem, não tem valor. Eles falam que eles são categóricos. Posição, título, dinheiro, conta bancária, não tem valor nenhum. O que conta é a superioridade real, que é o nosso lado moral. Então,
nós podemos pensar, né, nessa coisa do general, porque tem generais, tem pessoas que estão em posições mais altas, como um general, que pode estimular a violência, a guerra, a humilhação, e com certeza eles vão chegar lá do outro lado numa situação muito difícil. Mas ao mesmo tempo, pessoas que têm condições, uma posição boa, né, podendo ser esse general que vai estimular a confiança, a transformação, estimular a paz, fazer com que aquele soldado cresça. Quantas pessoas nós nos inspiramos que estão numa posição maior do que a nossa, e a gente se inspira, porque são pessoas que trazem, através do seu conhecimento, da sua experiência, coisas boas, que fazem os outros crescerem. Então é isso que faz a diferença, porque daqui, gente, nós só levamos o bem ou o mal que nós fizermos. Não tem conversa. A gente não vai só levar o bem, a gente vai levar o mal também. Então, se eu faço o mal, eu também vou levar isso. Porque nós saímos aqui da Terra com a mala cheia. Com a mala cheia do bem ou do mal. E nós temos que levar. Não tem jeito. Ninguém vai tirar isso de nós. Então, se nós vamos levar tudo, gente, nós estamos num momento que a gente não pode mais pensar. Eu faço bem ou faço mal? Faz o bem. Não tem mais tempo para pensar nisso. Perdoa ou não perdoa? Perdoa. Perdoa. Ama ou não ama? Ame. Ame. Não dá, gente, mais pra gente ficar nisso. Ai, cultivando mágoa, cultivando dores, não perdoando. Nós estamos num momento de libertação, de nos libertar desse tipo de sentimento, para que a gente possa progredir, para que a gente possa continuar junto com o nosso planeta que está em evolução. A gente tem que evoluir também, a gente tem que se desapegar desses sentimentos ruins. A gente precisa disso, né? Então, não tenha dúvida, faça o bem. É só o bem que a gente precisa. E aí eles perguntam: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Você acha que lá no plano espiritual tá todo mundo misturado igual a gente aqui? Onde a gente vai tem pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, de todas as crenças. Será que tá tudo misturado? Não. Os espíritos se reúnem por afinidade. Então não adianta você querer ir para o nosso lar se a sua mentalidade ainda é de ódio, é de raiva, é daquele que não perdoa. A gente vai magneticamente ser levado para lugares onde tem espíritos que pensam como nós. Não adianta querer achar que a gente vai para lá, mas eu fui espírita. Eu fui um espírita, mas que cultivei sentimentos ruins. Nós vamos nos encontrar com esse tipo de espíritos, né? É uma lei natural. Nós vamos por afinidade, não é mesmo? E a 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Bom, vamos pensar aqui na Terra. Nós podemos ter acesso a tudo que é lugar? Então, aos poucos nós estamos lá assistindo, começamos a frequentar o centro espírita, começamos a assistir as palestras públicas. Eu posso, iniciante da doutrina espírita, entrar na sala mediúnica e participar de um trabalho mediúnico? Não. Por que eu não posso? Porque para estar na sala mediúnica eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter preparo, eu tenho que me esforçar com a minha mudança moral para que eu possa participar de uma reunião mediúnica. Então, eu não posso ter acesso. É igual no hospital. Você vai no hospital, você tem acesso a um centro cirúrgico? Não. Para estar num centro cirúrgico, você tem que ter preparo e estudo para estar lá. Numa fábrica, numa área de produção, eu posso entrar? Não. Só pessoas capacitadas, pessoas que são treinadas podem entrar. Então, as pessoas não podem entrar em qualquer lugar. E nós temos um caso interessante de André Luiz, que chegou às portas do nosso lar uma moça com muito sofrimento, gritando muito e pedindo para entrar ao nosso lar. E aí, André Luiz com seu benfeitor, eles vão lá ver o que estava acontecendo com aquela moça que gritava e que precisava de socorro, pedindo, pelo amor de Deus, me acolha, me ajude. E André Luiz ficou muito compadecido com a história, né? com aquela moça em desespero. E o André Luiz diz ao benfeitor dele, deixa ela entrar, eu cuido dela, eu fico com ela. E aí o benfeitor falou assim, André, olha profundamente para o perispírito dela, percebam pontos pretos.
era os assassinatos que ela tinha cometido, os abortos. Então aquilo estava pregnado no perispírito dela. Então ela não tinha condições de vibração, né, de frequência para estar no nosso lar. Então nós não vamos ter acesso, gente, a qualquer lugar. Nós não vamos ter. Então se você quer ir para um bom lugar, quer morrer bem, gente, tem que viver bem. Quer ir para bons lugares, seja pessoas boas, né? E aí eles continuam, então, na 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E eles dizem, os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, os espíritos superiores têm uma missão para conosco, que somos ainda numa condição inferior. Eles nos ajudam a vencer as nossas más inclinações. Por isso, todos nós viemos com um anjo guardião, com um espírito protetor. Só que o espírito protetor precisa que a gente se aproxime dele. Mas a gente é tão rebelde ainda, a gente está tão ligado às coisas materiais que a gente não consegue se conectar com ele. Ele quer nos intuir, ele quer nos influenciar, ele quer nos ajudar, mas a gente tem que subir um pouquinho o nosso padrão para a gente conseguir conectar com eles. É igual a internet, a gente conecta. Mas muitas das vezes a nossa conexão não está funcionando, está em desequilíbrio. Então, para a gente poder se aproximar desses espíritos que têm por missão nos ajudar, a gente precisa estar em oração. Antes de sair para o trabalho, a gente tem que orar. Antes de conversar com o nosso chefe, a gente tem que orar. Antes de ter uma conversa em família, nós temos que orar. Por quê? Porque a gente eleva a nossa condição e a gente consegue captar a intuição desses espíritos. Então, nós temos que aproveitar esses espíritos amigos que estão ao nosso favor, né? Que querem o nosso bem, mas a gente tem que, se elevar um pouquinho, né? Igual rádio, a gente tem que estar na sintonia um pouquinho mais elevada para a gente poder se conectar com eles. E na 281, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Por que os espíritos inferiores querem que a gente fique no mal e não quer que a gente progrida? A gente percebe isso na nossa vida em sociedade. Vamos imaginar que a gente participe de um grupo onde a gente gosta de bebida, de cigarro, gosta da noitada. Então nós temos aquele grupinho que todo final de semana nós vamos para bares, vamos beber, vamos fumar. E de repente um dia a ficha cai e fala assim, puxa vida, eu não quero mais essa vida para mim. E você fala para os seus companheiros, olha gente, a partir de hoje eu não vou vir mais, não vou frequentar mais esses lugares, quero parar de beber. O que acontece? Os amigos falam, de jeito nenhum que nós vamos deixar você sair. Sem você aqui não tem graça. A gente precisa de você. Você faz parte do nosso grupo. E aí no primeiro final de semana a pessoa não aparece no bar. O que os amigos fazem? Começam a ligar. Vem pra cá. Não, você tem que vir. Nós precisamos de você. Vem pra cá. E a pessoa ainda tá fragilizada, acaba indo. Aí no outro final de semana ela falou assim, não, eu não vou ser mais forte, eu não vou cair em tentação. E aí ela não aparece de novo no bar. Aí o que os amigos falam? Ah, não, agora nós vamos lá na casa dela buscar. Não vamos ligar, não, vamos buscar. E batem lá na porta dela para buscar. Porque quando as pessoas querem se melhorar, quando as pessoas querem buscar uma coisa melhor, aquelas pessoas que estão numa condição ainda inferior, elas nos puxam. Elas nos atraem, não deixam que a gente evolua. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas das vezes a gente fica agarrado por causa de companhias que não querem evoluir e a gente fica estagnado. E isso me faz lembrar uma reflexão, eu acredito que vocês já viram isso na internet, foi um vídeo que passou muito, daquele pastor Cláudio Duarte. Vocês conhecem o pastor Cláudio Duarte, que é um pastor super engraçado, irreverente, e o sermão dele é super divertido. E ao mesmo tempo que é divertido, ele passa uma mensagem muito forte, muito bonita. E ele fez uma avaliação do filme Rei Leão, naquela época que foi relançado o filme Rei Leão, né? E é uma febre, é um filme lindíssimo. E ele fez uma avaliação da história do Rei Leão e eu achei aquela reflexão dele maravilhosa. E ele diz assim, né? Vocês se lembram quando o Simba viu seu pai, que era um Mufasa, cair de um despenhadeiro e ser arrastado por uma debandada de gnus e o pai morre?
porque o pai foi salvar Simba, que tinha se metido em confusão, e naquele intuito de salvar o Simba, ele cai de um despenhadeiro e é levado por uma debandada de gnus, e o Mufasa morre. E o Simba era o herdeiro do trono, ele que ia, né, ser o rei. Mas quando o Simba se aproxima do pai e vê o pai morto, quem chega junto com Simba foi o tio, Scar, que queria o trono. Então Scar fez Simba acreditar que ele era o culpado, daquela situação. E que Simba tinha que fugir para que ninguém soubesse, que ninguém mais visse ele, porque todo mundo ia condenar Simba. Então o que o Simba faz? Ele foge. E o Scar virou o rei. E quando Simba foge, ele encontra Timão e Pumba, um suricato e um porco do mato. Que quando vê Simba, eles falam, opa, ele é um leão e ele vai nos comer. Então vamos fazer o Simba acreditar que ele não é leão e vamos ensinar ele a comer larva. E vocês lembram que o Simba começa a comer larva e começa a viver como se não fosse um carnívoro? Por quê? Porque aqueles amigos induziram ele e falaram, não, Simba, esquece os seus problemas, vamos viver como dá, Hakuna Matata, os seus problemas você tem que esquecer. E o Simba então começa a viver como se fosse o Timão e o Pumba, e começa a comer larva, e esquece que ele era um leão e que ele era o futuro rei. E o tempo passa, o Simba vira um leão adulto. E naquelas andanças ali do leão, naquela região, de repente, quem se aproxima do Simba é aquele macaquinho com cajado. Vocês lembram do macaquinho com cajado? Que batizou lá o Simba quando ele nasceu, fez aquele símbolozinho na testa dele. O macaquinho com cajado, então, encontra o Simba, já um leão adulto. Quando o macaquinho vê o Simba, ele diz, eu te conheço. Você é Simba, filho de Mufasa. E tem um reino te esperando. O Simba vira para ele e fala assim, não, isso é passado, isso morreu. O macaquinho pega o cajado e dá uma cacetada na cabeça do Simba e o Simba ruge como um leão feroz. E naquele momento que o Simba ruge, ele percebe, nossa, eu sou um leão. Por mais que as pessoas tentem convencer você de que você não é aquilo que Deus fez para você ser, tem um leão dentro de você rugindo. Tem um leão dentro de você. E a gente muitas das vezes se anula. A gente muitas das vezes se acha incapaz, porque as pessoas que estão ao nosso lado dizem coisas que nós não somos. Porque nós somos o que Deus nos fez para ser. E nós podemos ser muito mais, porque tem um leão dormindo dentro de cada um de nós. E a hora que a gente coloca esse leão para fora, a gente percebe que a gente pode muito mais. Porque quando Simba olha no lago, ele vê a figura dele refletida. Na verdade, ele não vê, ele olha no lago, quem ele vê refletido na imagem do lago? O Pai. Ele vê o rei da selva, porque nós também fomos feitos para refletir ao Pai, ao nosso Pai. Então, cuidado com as pessoas que te jogam para baixo, cuidado com as leituras que você tem feito, cuidado com os programas que você tem feito, que te levam somente a cultivar mais ódio, mais raiva, se sentir pequeno, se sentir incapaz. Nós somos muito capazes. Nós fomos feitos para brilhar, para crescer, para evoluir. Deus espera isso de nós. Então, muito cuidado com as pessoas que não querem que você cresça. Se você percebe que está nessa situação e que você sempre se sente menor, pequeno, muda de frequência, sai em frente, vai ler bons livros, vai ter companhia de pessoas boas, vai fazer trabalho no bem, vai frequentar uma religião que te joga para cima. Não deixe as pessoas fazerem o que você acredite que você é incapaz, que você não pode mais do que você está sendo. Não seja um Simba
que foi influenciado. Você é muito mais do que isso. Acredite no potencial que está dentro de você. Acredite, nós podemos muito mais. E é nesse momento de dificuldade, de conturbação que nós estamos passando que nós podemos fazer a diferença. Porque Jesus conta com os nossos braços para o trabalho. Não vai vir se materializar espíritos aqui para fazer o trabalho, somos nós que vamos fazer. Então vamos aproveitar esse momento para refletir o que eu tenho feito da minha vida, quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos. Ai, mas eu não posso fazer nada porque eu não posso sair de casa, eu sou grupo de risco. Pode sim, ore. Eleve o seu pensamento, mude a sintonia da tua casa, ajude a mudar a sintonia do planeta. A gente pode fazer muito mais. Com gestos simples do dia a dia, meus irmãos, a gente tem que trabalhar, a gente não pode esperar mais, Deus conta conosco. Vamos mudar na nossa vida, vamos sair dessa pandemia muito melhores. Vamos refletir, vamos trabalhar, arregaçar as mangas, é isso que Jesus espera de nós. Bom, queridos amigos, era essa a reflexão que a gente queria passar para vocês. E a gente percebe que em algumas questões do Livro dos Espíritos a gente tira tantos ensinamentos. Vamos abraçar, mergulhar nessa obra e tantas outras maravilhosas. Se a gente perceber e entender que o livro é a materialização do pensamento de um espírito superior, o Livro dos Espíritos é a materialização do pensamento dos espíritos da codificação. Você lê o Evangelho de Jesus, é a materialização daqueles espíritos. Leia Emmanuel, Joana de Ângeles, quantas coisas que a gente pode absorver de bom. Então vamos fazer algo de bom para a nossa vida e automaticamente nós vamos estar irradiando energia boa para as pessoas que convivem conosco. Então que possamos fazer algo a mais. Então, essa é a reflexão da noite. Eu agradeço imensamente pelo convite da Emília, de todos vocês. Eu tenho certeza que nós poderemos nos encontrar algum dia, vocês vindo a Valença e a gente aqui do Lar Meimei, de Valença também podendo ir na cidade de vocês para a gente conhecer o trabalho de vocês. Essa troca ela é muito importante, por isso eu agradeço imensamente a oportunidade e que a gente possa ter muito mais oportunidades para a gente se encontrar e poder conversar. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, que possamos ter um dia, uma noite maravilhosa. Fique com Deus e mais uma vez obrigada. E assim, meus queridos, vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre toda essa oportunidade que tivemos esta noite. Querido Jesus, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas grandes oportunidades que estamos tendo e que possamos aproveitá-las, Senhor. A cada reflexão, a cada ensinamento trazido, que possamos realmente levar para a nossa vida, que a gente possa levar na nossa caminhada, trazer para o nosso íntimo e fazer a nossa modificação tão necessária. Que possamos aproveitar o tempo que ainda temos aqui na Terra, seja ele qual for. A cada minuto, a cada segundo é tão importante para o nosso crescimento espiritual. E que não desperdicemos, Senhor. Que todos os bons irmãos, com as suas intuições, que possamos ouvi-los, que possamos entender tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Envolva-nos, Senhor Jesus. Envolva na nossa querida Mãe Santíssima, nos dando todo o consolo, todo o respaldo que necessitamos. Obrigado por tudo, Senhor, por esta caminhada que estamos, por esta jornada de luz junto a Ti. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite, meus queridos.